irmãos. Boa noite. Agradeço o Rafa pelo convite de poder estar trazendo a palavra para vocês hoje à noite. É uma alegria e também uma responsabilidade muito grande para mim estar aqui na frente. Eu peço compreensão dos irmãos que eu não tenho tanta prática nisso. Talvez eu olhe um pouco para minha colinha, mas é só para não me perder, né? Porque eu tenho vergonha de vocês, não, tá bom? Bom, a gente tem tratado bastante sobre esse tema do discipulado, sobre a importância do discipulado, o mandamento, né, que Jesus nos deu para discipular, alguns exemplos práticos disso. E o que eu vim falar hoje, na verdade, é que discipulado é impossível. A gente tem passado esse tempo todo estudando sobre esse tema e eu vim falar que não tem como fazer, não dá, é impossível fazer discipulado. E eu quero começar essa reflexão lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Vamos começar abrindo nossas Bíblias lá. Durante a mensagem eu vou passar por vários versos, tá? Eu vou tentar dar um tempinho para todo mundo ir achando, mas qualquer coisa vocês perderem podem perguntar depois que eu passo para vocês os versos que a gente for lendo. Lá em 1 Coríntios 11, então, Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Foi a partir desse texto, sede meus imitadores, como também eu de Cristo, que eu comecei a pensar sobre essa impossibilidade do discipulado. Porque se você for pensar, essas frases aqui, essa fala de Paulo, ela é bem ousada. É uma fala bastante chamativa, assim, é bem extraordinário o que ele diz. Vamos analisar com calma essas duas frases, né, que ele coloca nesse versículo, começando primeiro pela parte 2 aí do verso. E Paulo diz, né, como também eu de Cristo. Paulo diz então que ele imitava Cristo, ele era um imitador de Cristo. Imitador aqui tem o sentido que traz para a gente da palavra mimetes, do grego, que tem essa ideia mesmo de imitar, de seguir os passos, de fazer igual outra pessoa faz. E, de novo, isso é uma formação bastante ousada, ele está falando que ele imita o próprio Cristo. Será que hoje a gente consegue dizer isso tão facilmente assim? Quando a gente pensa na vida de Cristo, na obra de Cristo, no testemunho que ele deu, nas coisas que ele falou, que ele ensinou, será que a gente olha para a vida dele aqui na Terra e pensa, eu sou imitador de Cristo, eu faço igual a Cristo, eu caminho igual a ele, vivo igual a ele? Será que a gente consegue dizer isso, que nem Paulo diz? E para ilustrar essa ousadia, essa afirmação de Paulo, eu queria compartilhar um pensamento, assim, uma coisa que passava pela minha cabeça quando eu era mais novo. Eu sempre via, né, o pessoal à minha volta, assim, os jovens usando camisas, apetrechos, falando sobre, né, escrito Jesus, sobre Jesus, indicando que eles pertenciam assim, a uma igreja, que eles tinham uma fé. E o pessoal perguntava para mim por que eu não usava, porque assim, eu pensava, será que eu me considero apto a isso? Será que eu estou pronto assim, para as pessoas olharem para mim de cara assim, já verem, olha, porque ali fala que segue Cristo. Será que eu vou ser um bom representante disso? Esse era meu medo, assim, essa era a minha preocupação. Eu pensava, se for para eu usar a camisa de um time, beleza, né? De uma série assim, que eu gosto, eu sou um bom representante disso, mas eu vou lá de Cristo, usar o nome de Cristo em mim. Eu ficava pensando isso quando eu era mais novo. Eu sou apto a representar o santo e perfeito Jesus, será mesmo? Mas Paulo aqui claramente não pensa dessa forma, aqui no texto. Ele afirma com todas as letras que ele era um imitador de Cristo. E a sensação que eu tenho aqui, e que eu acho que eu estou tentando aqui passar para os irmãos, é que existe um certo peso, existe uma certa dificuldade, uma certa responsabilidade que cai sobre a gente, porque é algo muito sério. É algo muito sério você poder afirmar, você poder alegar, como Paulo alega aqui, que ele é um imitador de Cristo. E se a gente sente esse peso só pensando no nosso relacionamento com Deus, quanto mais pensando em fazer alguém também seguir esses passos, na hora da gente estiver discipulando outra pessoa. E isso então leva à primeira parte da frase de Paulo, né? Sede meus imitadores. Quer dizer, Paulo ele realmente estava vestindo a camisa, né? Ele estava tão confiante em dizer, em pensar, em acreditar que ele era um imitador de Cristo, que ele ao mesmo tempo pede para as pessoas imitarem ele. Ele não diz no verso, sede imitadores de Cristo, assim como eu sou imitador de Cristo. Ele diz, sejam meus imitadores, como também eu de Cristo. Novamente, é uma maneira bastante ousada de Paulo abordar esse tema aqui. Mas não é esse o próprio chamado do discipulado? Não é isso realmente que o discipulado se trata? Porque Cristo não está aqui fisicamente entre nós como ele estava ali no tempo do primeiro século. Então, o único exemplo físico que as pessoas podem ter de Cristo somos nós. É a nossa vida. A gente estudou em 1 João, né, aquele texto que fala: ninguém jamais viu a Deus,
mas amamos uns aos outros, Deus está em nós. Dando a entender que assim, a maneira que as pessoas podem ver a Deus é vendo a nossa vida de amor uns para com os outros, a nossa vida cristã uns para com os outros. Então, quando a gente fala de fazer discipulado com alguém, é disso que a gente está falando. Olha para mim, faz igual eu, apenas na medida em que eu estou olhando para Cristo e eu estou fazendo igual a Cristo. E essa distinção é importante, porque não tem nada especificamente cristão nessa frase, sede meus imitadores. Isso aí é um chamado para qualquer discipulado. Um filósofo grego poderia chamar os seus discípulos a serem meus imitadores. Discipulado em si, a palavra, no seu sentido literal, não tem nada de cristão. O que torna o discipulado cristão, que é o que a gente está abordando aqui, é o resto da frase. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Porque o foco não é você, o foco não sou eu, o foco é Cristo. Certo? É Ele que devemos trazer atenção e não nós mesmos. E, inclusive, esse exemplo foi trazido para nós pelo próprio Cristo. Ele não vai apontar para si mesmo, mas para o Pai. A gente vê isso em vários versos. Se a gente for ver lá em João 12:49, Jesus diz: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Naquela oração que Jesus faz ali pelo seu povo em João 17, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E mais à frente ele diz também: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Então Jesus mesmo deu esse exemplo. Ele não falava exatamente de si mesmo, embora lógico ele era Deus, então de uma certa forma sim, ele fala aqui que a vida eterna é conhecer Jesus Cristo, mas ele apontava primordialmente ao Pai. Ele fazia isso da mesma forma. A gente não vai estar apontando para nós mesmos, apontando para o Deus. E mais então do que imitar a Cristo, a gente deve imitar a Cristo nesse seu ministério de apontar para o Deus Pai, de revelar o Deus Pai, o Deus que nos criou, em Gênesis 1 e 2, o Deus contra o qual nós nos rebelamos, pecamos, em Gênesis 3, esse Deus que vai trazer juízo e julgamento sobre a humanidade rebelde em pecado, mas também o Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz no nosso lugar, e que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se crermos unicamente em Cristo, a gente vai ser salvo da ira vindoura e do juízo de Deus. Essa é a mensagem cristã que devemos levar às pessoas. Essa foi a mensagem que Jesus levou às pessoas. E a gente deve ser imitador de Cristo nesse chamado. Então, quando o Rafa anunciou, ele falou para a gente que a gente já está abordando esse tema do discipulado, foram esses pensamentos que começaram a ocorrer na minha cabeça, assim, esse enorme peso, essa responsabilidade, essa dificuldade, parece, de você realmente carregar isso adiante, você viver isso na sua vida, na prática. E então, no restante da mensagem, depois dessa introdução que eu fiz, eu quero que a gente enxergue, a partir da Bíblia, 3 coisas necessárias para a gente conseguir fazer isso, para a gente conseguir cumprir esse chamado do discipulado. Eu tentei separar em 3 tópicos, mas é bem difícil separar. A gente vai ver isso durante a pregação, porque a gente vai ver nos versículos, e eu fiquei chocado conforme eu estava preparando a pregação, de ter percebido isso, que está tudo muito interligado. O versículo que fala de uma coisa também fala de outra, e retoma o assunto anterior. Então eu vou tentar separar em 3 tópicos, mas percebam conforme a gente for lendo os versos que vai estar sempre interligando as coisas, um assunto com o outro. Então quais são essas 3 coisas das quais a gente depende para poder cumprir essa missão do discipulado? A gente depende da oração, a gente depende do Espírito Santo e a gente depende da palavra de Deus, certo? Então, vamos começar então falando desse primeiro tópico, da necessidade da oração. De uma certa forma, parece um tanto óbvio falar que a gente precisa da oração, porque é uma parte tão essencial e necessária da vida cristã. A gente precisa da oração para tudo na nossa vida cristã, não é mesmo? Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses: orai sem cessar. A gente deve estar sempre orando, continuamente, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Isso já é um lado assim, da nossa vida cristã. Mas o que eu quero aqui é tentar, a partir de alguns textos aqui, pontuar esse ponto e trazer ele mais para perto desse assunto do discipulado que a gente tem estudado. Então vamos lá para Colossenses, capítulo 4.
Colossenses 4, no versículo 3. Queria ler com vocês. Paulo diz: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então aqui Paulo pede oração para quê? Para que Deus abra portas, que aqui no contexto está bem claro que são oportunidades de evangelismo, né, de pregar a palavra. A gente precisa orar por isso. Nós devemos orar para que Deus nos dê oportunidades de discipulado. A gente depende disso para cumprir a nossa missão. Pelas pessoas à sua volta, pelas pessoas que você discipula, ou talvez venha discipular, ore por elas. Ore a Deus pedindo por oportunidade de discipulá-las. E como eu disse, já é bem difícil separar os tópicos, porque olha só o que diz no final do versículo. Samuel podia ter dito assim: olha, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes que eu ore por vocês constantemente. Podia retomar esse assunto de oração, mas não, ele contrasta com outra coisa. Ele diz no final do versículo: antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Que é uma referência clara aqui ao ensinamento da palavra de Deus, das verdades de Deus, que vai ser o nosso terceiro tópico mais adiante. E como eu falei na introdução, é muito fácil e comum a gente desenvolver um certo medo, uma certa ansiedade quando a gente vai pensar em fazer discipulado. Acho que todo mundo ou sente ou já sentiu isso em algum momento. E é uma responsabilidade muito grande, como eu falei, né? É quase uma missão impossível mesmo. Isso pode fazer a gente sentir medo, sentir ansiosos, sentir preocupados, né? Mas Paulo já adverte também a gente em relação a isso, lá em Filipenses capítulo 4. No versículo 6, Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então, meu irmão, não vivamos inquietos, não vivamos preocupados, não vivamos ansiosos quanto a isso. E como que a gente faz isso? Orando. Olha o que o texto diz: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então, a maneira da gente não andar ansioso, a maneira da gente vencer essa ansiedade é através da oração. E Pedro repete essa ideia também, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 7. Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como que você faz isso? Como que a gente lança sobre ele toda a nossa ansiedade? A gente mentaliza, fecha o olho, mentaliza a ansiedade, assim, imagina que é uma pedra, e aí arremessa ela longe. Não, gente, é questão, a gente não faz isso. Como que a gente lança sobre ele toda a nossa ansiedade? A gente ora. A gente ora. A gente coloca a nossa ansiedade, a gente reconhece essa nossa ansiedade, a gente confessa essa ansiedade como um pecado e a gente apresenta ela diante de Deus. A gente entrega isso diante de Deus em oração. Então, quando você tiver alguém para discipular, alguém para quem você tem que imitar Cristo, e você começar a ter medo, começar a pensar em suas imperfeições, em como você fala e como você não consegue fazer aquilo, ore a Deus, entregue isso nas mãos de Deus. Você vai superar o medo de discipular através da oração. Okay? E fazendo a transição então para o nosso segundo ponto, que é da necessidade do Espírito, eu quero ler mais alguns versos com vocês. Vamos abrir lá em Romanos 8. Romanos 8, no versículo 26, Paulo diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então veja que o ato de orar é tão importante que o próprio Deus faz isso por nós. O texto diz que o próprio Deus está intercedendo por nós na pessoa do Espírito Santo. E o texto coloca a gente como fracos, como dependentes dessa ação de Deus. E aqui, de novo, a gente já está começando a tocar nesse segundo ponto, que é essa dependência do Espírito. Vamos ver só mais um verso antes, que está lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, no verso 18, vamos ver o que Paulo diz.
orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, devemos orar em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E como que nós devemos fazer isso? No Espírito, ou seja, na dependência do Espírito. O Espírito nos capacita e nos orienta a orar e a suplicar a Deus, e esse próprio Espírito também intercede por nós. Então, até aqui a gente viu que a maneira da gente superar essas dificuldades que o discipulado apresenta, a primeira maneira, que a gente viu aqui é através da oração. A gente estabeleceu isso aqui nesses versos, e a gente já está vendo então que essa necessidade acaba implicando numa outra necessidade, uma outra dependência que a gente tem, que é a necessidade do Espírito. Para falar então sobre essa necessidade do Espírito, eu quero começar com um texto lá em Romanos 7. Falei que a gente ia caminhar bastante aí pela Bíblia, já vai e vem. Romanos 7, na primeira parte do versículo 18. A gente viu no começo que Paulo falou: sede meus imitadores. Foi o primeiro verso que a gente leu. Agora olha só o que Paulo diz aqui no começo do verso 18 de Romanos 7. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então, mesmo Paulo, que falou para a gente imitar ele, lá em 1 Coríntios, está falando que agora que nele não habita bem algum. Que história é essa, Paulo? Como assim? Não faz sentido. Para imitar ele, não tem bem algum nele? Mas faz todo sentido. Na verdade, faz todo sentido. Porque Paulo não disse que nele não habita bem algum. Ele ia dizer isso. Ele estava quase dizendo isso, mas ele colocou uma vírgula ali no meio da frase. Olha o que ele diz no verso 18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Por que ele disse isso? Porque Paulo sabia muito bem que tinha alguma coisa boa habitando dentro dele. Que era o quê? O Espírito. O Espírito Santo de Deus. Então aquilo que tem de bom em Paulo, para a gente imitar, não são as coisas que vêm da carne, mas as coisas que vêm do Espírito. E se você ler os versos seguintes ali de Romanos 8, a gente não vai ler eles agora, mas dê uma olhada, porque ele está desenhando e explicando isso para a gente, sobre andar no Espírito e andar segundo a carne, sobre a inclinação do Espírito servir, a inclinação da morte ser, a inclinação da carne ser morte. Então isso ali está muito bem explicado, e Jesus confirmou esse ponto também para a gente, num texto que aparece tanto em Mateus como em Marcos. Vamos ver o texto lá de Marcos, capítulo 7. Lá em Marcos 7, dos versos 20 ao 23, Jesus diz assim, os versos dizem: e dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro, contaminam o homem. É disso que Paulo está falando. Ele fala que nele, na carne dele, não habita bem algum. Percebam que Paulo está sendo confirmado aqui por Jesus ao dizer isso. E lá em Gálatas 5, Paulo resgata de novo esse conceito, quando ele vai falar das obras da carne, citando vários termos, várias das palavras que Jesus usa aqui também. E da mesma forma, se a gente quiser discipular alguém, se a gente quiser colocar isso em prática na nossa vida, a gente precisa ter em mente isso. Nossa carne não tem nada de bom. Não habita bem algum. Se a gente pretende ser algum tipo de modelo, algum tipo de exemplo para outras pessoas, isso depende do quê? Depende totalmente da presença do Espírito dentro de nós. Se a gente deve mostrar Cristo para as pessoas, a gente tem que ser como Cristo é. A gente precisa produzir o fruto do Espírito, como está lá em Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu não vou aprofundar aqui em cada um desses pontos, mas depois a gente vai voltar um pouco aí nesse texto. Mas fica a ideia, Rafa, uma pregação aí, como cada um dos pontos do fruto do Espírito se aplica no discipulado.
Vamos lá para João 14, agora. Lá em João 14 vocês vão ver de novo o que eu estava falando, que é muito difícil separar um tópico do outro. A gente já vai começar a amarrar uma coisa na outra novamente. João 14, no verso 26, Jesus diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então aqui Jesus diz que o Espírito vai nos ensinar todas as coisas, vai nos fazer lembrar das coisas que ele ensinava. A gente vai falar então sobre a importância da palavra daqui a pouco, e quando a gente falar, lembrem disso, lembrem que para a palavra, parte dessa necessidade da palavra também depende da ação do Espírito. O Espírito age dessa maneira também nas nossas vidas. Mais um texto, agora lá em capítulo 16 de João, só umas páginas aí para frente. João 16, no verso 13. Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Novamente percebam que se a gente depende do Espírito para nos guiar na verdade, quanto mais a gente vai depender dele para guiar outras pessoas nesse mesmo caminho. Porque nós mesmos somos dependentes disso, como eu falei no outro ponto, né? Se diante de Deus, pessoalmente, nós dependemos, quanto mais a gente passar isso para outras pessoas. Percebe? Vejam de novo esse tema, né? O Espírito ele não fala de si mesmo, né? Ele aponta para o Pai. A gente viu isso também sobre Jesus, achei curioso que esse verso também traz esse mesmo tema. Agora eu queria trazer um texto que o Rafa trouxe para a gente recentemente, lá de Mateus 28, finalzinho do livro de Mateus. Mateus 28, verso 20, a gente vê aqui uma promessa de Jesus, né? Diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. De que maneira esse está? Essa é a questão. Quão cheio eu e você estamos do Espírito Santo? E isso aqui vai remeter a gente ao quê? Ao texto de Efésios 5, em que Paulo diz justamente isso. O mandamento do Paulo em Efésios 5 é: enchei-vos do Espírito. E foi o que a gente perguntou agora há pouco: como que a gente pode ser cheio do Espírito? E aqui eu vou resgatar de novo algo que eu lembro que o Rafa já ensinou para a gente uma vez, que é o paralelo desse texto de Efésios 5 com o texto de Colossenses 3. E eu queria colocar esse paralelo aqui para a gente nesse momento. Então vamos lá, vamos abrir primeiro em Efésios 5. Efésios 5, eu vou ler a partir do finalzinho do verso 18 até o verso 20. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto de Colossenses 3, se vocês puderem abrir aí também rapidinho, está logo ali à frente. O que Paulo diz nos versos 16 e 17 de Colossenses 3? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E, quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, se você prestou atenção na leitura desses dois trechos, você viu que eles são bem semelhantes. Eles usam muitas mesmas palavras e trazem o mesmo sentido. Mas tem uma pequena diferença neles, no comecinho. Enquanto o texto de Efésios 5 fala para a gente estar cheio do Espírito, o texto de Colossenses 3 fala que a palavra de Cristo habite em nós abundantemente. Ou, dizendo de outra forma, para a gente estar cheio da palavra do Senhor. Devemos estar cheio do Espírito e cheio da palavra. E uma coisa alimenta a outra. Se a gente estiver cheio do Espírito Santo,
a gente vai estar buscando mais a palavra de Deus. Na medida que a gente estiver se enchendo da palavra de Deus, a gente vai estar se enchendo do Espírito Santo. E isso então leva a gente para o nosso terceiro ponto, que é justamente a necessidade da palavra. Então, de novo resgatando só o que a gente tem visto, né? Como vencer, como conseguir cumprir essa missão do discipulado. A gente depende da oração, da entrega diante de Deus, desse momento de realmente confessar e colocar diante de Deus o que a gente precisa, a nossa necessidade, que Ele já conhece. E a gente precisa da presença do Espírito nas nossas vidas. A gente não tem nada o que mostrar, não tem nada para as pessoas imitarem em nós se não for pelo Espírito. E a gente tem que não só ter o Espírito, como um cristão convertido tem, mas a gente tem que buscar se encher cada vez mais desse Espírito, produzir de fato o fruto do Espírito na nossa vida. Vamos falar então sobre a necessidade da palavra. A gente viu que se o Espírito é necessário, a palavra também é. A gente acabou de ver isso nesses dois trechos. Então eu quero que agora a gente vai abordar aqui alguns textos que vão falar sobre a importância da palavra. Um dos mais conhecidos, que fala sobre a Bíblia, né, sobre a palavra de Deus, é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos abrir lá para começar esse terceiro tópico. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então aqui o que Paulo diz sobre a palavra, né? Ela vem de Deus, ela é inspirada por Deus, e a gente sabe que Deus inspirou e preservou sua palavra para nós até os dias de hoje. E o que ele diz em seguida, né? Quais são os verbos que Paulo usa aqui nesse versículo? Ele fala que a palavra é proveitosa para ensinar. Ensinar faz parte do discipulado? Com certeza, né? O que mais ele fala? Para repreender. Isso faz parte do discipulado também? Faz, né? Para corrigir, também faz parte do discipulado. E para instruir em justiça, ou seja, instruir nos caminhos do Senhor, nas boas obras que Deus preparou para nós. Então perceba que o que Paulo associa aqui com a Bíblia, com as funções, as funções que a Bíblia cumpre, são todas associadas ao discipulado. Não dá para fazer discipulado sem a palavra de Deus. Tá? Não dá. Mas, agora, se você tem que ensinar a palavra, tem uma outra implicância. Isso é uma coisa que acaba decorrendo disso. Você precisa conhecer. Se você quer ensinar a palavra, você precisa conhecer a palavra. Vamos ver o que Paulo fala para Timóteo. Vamos voltar só um pouquinho aí. No capítulo 2, aí em 2 Timóteo mesmo, no capítulo 2, versículo 15, Paulo fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A gente precisa saber manejar bem a palavra. Precisamos conhecer o que a Bíblia diz, precisamos conhecer os livros da Bíblia, conhecer sobre o que eles tratam, saber responder as perguntas que as pessoas nos fazem. Isso faz parte da nossa missão que a gente precisa cumprir. E aqui nesse momento eu espero que você esteja na sua cabeça juntando, relacionando tudo que a gente já ouviu nas outras pregações. Vamos lembrar da pregação do Will, né, que ele falou sobre o discipulado na família. Mesmo que você não tenha alguém ali específico para discipular, você tem a sua família. Você precisa conhecer a palavra, você precisa manejar bem a palavra para a sua família. Especialmente, né, os homens, nós como líderes, como referência, você precisa saber, mesmo que seja para a sua família, sabe? Isso já está aqui, então espero que você junte essas lições todas que a gente tem trazido sobre o discipulado para criar uma coisa só, porque é um conjunto só de verdades, né? A Bíblia é uma coisa só, ela é coerente, então não é porque são pregações diferentes que são assuntos descorrelacionados. Então espero que vocês vão lembrando aí das coisas que a gente já aprendeu conforme a gente conversa aqui. Então, nesse verso, né, a gente precisa saber expor as verdades que estão aqui, saber explicar isso para as pessoas. Ah, mas eu não sei se eu entendo tão bem, se eu sei tão bem assim das coisas, tem algumas coisas que eu fico em dúvida. Tudo bem, não tem problema. A igreja está aqui para isso também. A igreja está aqui para a gente ajudar uns aos outros a crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você tem dúvida, se sente que você precisa aprender melhor a manejar bem a palavra, você tem a responsabilidade de procurar atender esse requisito que Paulo coloca.
e se você já está mais preparado, você sente que você já maneja bem a palavra da verdade, você tem a responsabilidade de ajudar as pessoas que estão buscando isso. É isso que a igreja também existe para cumprir. E não tem como fazer discipulado de outro jeito, gente. Não tem, a palavra é essencial. Certo? Então, poderia ter um quarto tópico aqui, que é a necessidade da igreja, da vida comunitária. A gente precisa uns aos outros, né, como irmãos. Vamos ver um outro texto, aí também em 2 Timóteo, capítulo 2. Eu acho que tem muitos versos aqui que falam sobre esse assunto. E é nos versos 24 a 26. E aqui vocês vão ver exatamente o que eu estava falando. Tudo está muito relacionado. Eu vou até pausando a leitura aqui do verso para a gente poder captar tudo aqui que eu tinha para falar. Verso 24, então, de 2 Timóteo, capítulo 2. E ao servo do Senhor, então esse sou eu, esse é você, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. Então veja aqui de novo, apto para ensinar. Ensinar o quê? A palavra, a Bíblia, gente. Nós precisamos estar aptos, preparados para ensinar a palavra aos outros. Então, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão. Veja aqui de novo os assuntos interligados. Essa mansidão que Paulo fala aqui é a mesma palavra no grego para mansidão, que é fruto do Espírito. Como que você vai instruir com mansidão se você não tem o fruto do Espírito, se você não está cheio do Espírito produzindo essa mansidão dentro de você? Então, se você quer cumprir o 2 Timóteo capítulo 2 aqui, instruindo com mansidão, você precisa ter cumprido já o Gálatas 5, o fruto do Espírito. Por isso que eu falei, está tudo junto aqui nessa mensagem. Então Paulo segue, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento. Ou seja, o que a gente vê? A gente vê que é a necessidade da palavra. Eu amo demais esse texto, que eu gosto demais dele. Está lá em Marcos 6, queria que vocês vissem comigo esse daí na Bíblia de vocês. Abram lá em Marcos 6. Marcos 6, versículo 34. Olha só que fantástico esse versículo. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. O que o texto diz que Jesus fez? Começou a ensinar-lhes muitas coisas. Isso não é incrível, cara? A palavra de Deus é incrível. Você tem essa figura aqui da multidão que sempre aparece, né, da grande multidão, que costuma ser aquele grupo disperso, assim, que não parece saber muito bem por que está lá. E você conhece pessoas assim. Você conhece uma grande multidão de pessoas que são desse jeito, são como ovelhas sem pastor, o que o texto fala. E será que a gente tem compaixão dessas pessoas que Jesus tem aqui? A gente tem esse olhar de Jesus, de olhar para essa multidão e sentir amor, sentir compaixão para elas estarem perdidas. Será que a gente já chorou pelos perdidos à nossa volta? Né? Jesus chorou já, a gente vê isso lá no Evangelho também. Então, se a gente volta agora para o que a gente falou no começo, será que a gente está imitando Cristo mesmo? Né? Deus nos ajude. Assim, temos muito que melhorar, pelo menos eu tenho. E aqui Paulo, no texto de Marcos diz, né, ovelhas que não têm pastor, não são esses os alvos do discipulado? Fazer de uma pessoa um discípulo de Jesus não é fazê-la ovelha do sumo pastor, do supremo pastor Jesus? Então, você assim, talvez tenha alguém na sua família, você olha assim, se sente compaixão, alguém na sua casa, no seu trabalho, que você vê que está vivendo uma vida completamente vazia, sabe? Completamente perdida, sem sentido. Você chega assim, você olha, você tem dó, você tem pena da pessoa, você sente compaixão. O que você faz por ela? Ensina. Ensina muitas coisas para ela, ensina a palavra de Deus para ela. Foi o que Jesus fez aqui. Não foi apenas distribuir abraço, falar que Jesus te ama, né? Não foi dar comida, pelo menos não nessa passagem aqui. Ele deu o que para elas? Conhecimento. Ele ensinou verdades para a multidão, ele ensinou muitas coisas. Então eu estou dizendo, né, que não tem um espaço para a gente atender às vezes necessidades materiais, atos de caridade,
Isso também é importante, a gente não só pode como deve fazer isso. Mas qual que é a coisa mais importante que a gente tem para dar para as pessoas? Os jovens vão lembrar do estudo de Ruth, né? O que Noemi tinha para dar ali no capítulo 1 que ela não percebeu? Deus, a verdade de Deus, o conhecimento de Deus. E foi isso que Jesus fez aqui. Ele olhou para uma multidão perdida, uma ovelha sem pastor, ele sentiu compaixão e a primeira coisa que ele fez foi ensinar, falar as verdades bíblicas, ensinar para elas isso. Então, se a gente voltar, né, de novo, vamos tentar concluir, amarrar isso tudo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Difícil. É difícil, é um baita de um chamado. Né? O peso que está sobre a gente assim, não é tão simples assim de cumprir. Não é só uma coisa que você pode aprender, fazer um curso, né, entender ali os tópicos e responder questões à prova. Não é assim não. E a gente viu aqui vários versos, a gente passou, nem contei quantos versos a gente viu aí, mas a gente viu que Deus nos deu maneiras de cumprir essa missão difícil. Deus nos deu a oração, Ele se torna acessível a nós através da oração. Ele nos deu o seu Espírito, que nos capacita, a gente já consegue agir no poder do Espírito de Deus. Esse Espírito nos faz lembrar da palavra, nos ensina as verdades de Deus, e por isso também a gente deve exercer esse papel, exercer esse trabalho de buscar conhecer mais a Deus, como a gente falou, crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E diante disso tudo, o discipulado é impossível, que nem eu tinha falado? Eu acho que é. Mas em Lucas 18, no verso 27, o que Jesus disse? As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então, se a gente depender de Deus, se a gente clamar a Deus em oração, se a gente estiver cheio do Espírito, se a gente conhecer a palavra, né, conhecer o que a palavra diz, a gente consegue cumprir esse chamado, esse mandamento que Deus nos deu. Amém? Amém. Vamos orar para encerrar esse momento. Pai, nós queremos aprender a confiarmos e dependermos apenas de Ti, Senhor. Quando estivermos pensando em discipulado, falando de discipulado, fazendo discipulado, estejamos sempre nos lembrando da nossa pequenez, Pai, da nossa dependência que nós temos de Ti. Que nós continuamente busquemos o Senhor em oração, que o Teu Espírito preenche cada dia mais as nossas vidas e que estejamos sempre cheios da Tua palavra, Pai. Que isso tudo transborde em nossas vidas com obediência ao Teu chamado do discipulado. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém.